Bom dia! Feliz sábado para cada um de vocês. Vocês sabem, eu gostaria que você relembrasse de que nós adoramos um Deus que é onipresente. Sim, Ele está aqui conosco, que estamos aqui nesta transmissão, e Ele está aí com você, em cada uma das casas, com a sua família. Que precioso é este momento! E que você possa, aí no seu lar, onde você está, considere este momento um momento solene, porque Jesus prometeu que quando estivéssemos pensando nele, estudando sobre ele, ele estaria ali ao nosso lado. E ele está aqui, do meu e do seu lado. Que possamos encarar este momento agora com muita reverência. É um momento solene e é um momento muito especial, porque o nosso coração vai se completar com a presença de Jesus. E isso traz muita alegria, muita paz, e eu espero realmente que estes sejam os sentimentos nossos neste dia tão especial que é o dia de sábado, e agora no momento do culto, do estudo da palavra. Vocês sabem, a semana passada, quando eu estava pensando qual seria o assunto que eu falaria hoje para vocês. E aí, abrindo alguns livros, eu me deparei com essa passagem. Eu quero que você acompanhe aí no slide esse trecho que eu vi. Vejam só. Há muitas verdades preciosas contidas na palavra de Deus, escreveu a profetisa do Senhor, Ellen White, no livro Primeiros Escritos, na página 63. E olha que ela disse: há muitas verdades contidas na palavra de Deus, mas é a verdade presente que o rebanho necessita agora. Eu tenho visto o perigo de os mensageiros se afastarem dos importantes pontos da verdade presente para se demorarem em assuntos que não são de modo a unir o rebanho e santificar a alma. Satanás tirará disso toda vantagem possível para prejudicar a causa. Vocês viram que interessante? Tem um assunto que é o assunto para que nós deveríamos dedicar mais tempo agora, enquanto esperamos Jesus. E é a verdade presente. Então, é tão importante que eu quero que você pegue agora aí papel e caneta, porque você vai anotar esses pontos da verdade presente para você sempre olhar, para você sempre estudar e sempre se preparar, porque esse é o assunto que Deus tem colocado para nós, que estamos esperando Jesus voltar. E é isso que nós vamos ver agora. Então, o tema, o assunto do nosso encontro, do nosso estudo desta manhã, agora é a sua vez. E eu quero que realmente você entenda esse título e se aproprie dele. Agora é, sim, a sua vez. Então, vamos lá. Nós vamos começar. Eu vou colocar os versos na tela. Você vai ver aí na sua telinha ou telona, o tamanho da tela que você está nos acompanhando, você vai ver os versos da Bíblia e as citações do Espírito de Profecia. Mas se você também quiser acompanhar na sua Bíblia, sinta-se à vontade. Nós vamos começar com os 2 últimos versos do Velho Testamento. Vocês sabem uma coisa interessante? Os 2 últimos versos do Velho Testamento, na verdade, é uma profecia que nós vamos ver agora. Então, vamos lá para Malaquias, capítulo 4, os versos 5 e 6. Então, vamos lá, os 2 últimos versos do Antigo Testamento. Uma profecia. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor.
Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Veja isso. Então, o que essa profecia diz? Que antes do grande e terrível dia do Senhor, Elias seria enviado. Mas só para reforçar, que grande e terrível dia é esse? É fácil saber quando a gente vai lá para o livro de Apocalipse, nos versos 16 e 17, que ali o 6º selo está se abrindo, se aproximando realmente do fim, e que quando Jesus aparece nas nuvens dos céus, acompanhado de todos os seus anjos, os ímpios olharam aquela cena e eles não podiam suportar. E olha só, eles disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá suster-se? Sim, meus queridos, então, antes da volta de Jesus, a profecia é que Elias seria enviado. Mas como assim? Para isso a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e recordar alguns momentos de um dos maiores profetas, o profeta Elias. Então vamos ver, 1 Reis 17:1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Vejam isso, meus queridos, que mensagem dura Deus colocou ali nas mãos de Elias para que ele apresentasse ao rei de Israel, para Acabe, uma mensagem de seca. E a seca significaria justamente o problema com a subsistência. A vida não seria mais a mesma. Mas, na verdade, Deus estava querendo ali atingir os ídolos que o rei Acabe havia colocado na nação, no povo de Deus. Ídolos. E, obviamente, quem é que gosta de ter os seus ídolos atacados? Quando uma pessoa ouve algo contra algo que ela acalenta tanto, ela não gosta de ouvir aquilo. E por isso Elias começou a ser chamado de perturbador de Israel. Estava indo tão bem, os ídolos já faziam parte ali da rotina. E esse Elias vem agora nos perturbar. Vejam, a vida de Elias, ela é rica de tantos momentos especiais. Mas vamos destacar este aqui, que com certeza você sabe de cor. Elias lá em cima do Monte Carmel. E ali ele estava enfrentando todos aqueles idólatras. E ali ele fez um desafio para que realmente as pessoas pudessem ver quem era o Deus verdadeiro. Então, os adoradores de Baal, os adoradores ali que comiam no altar de Jezabel, eles invocaram Baal. E Baal não respondeu. E Elias invocou o Deus verdadeiro, e fogo desceu do céu, e aquele sacrifício foi consumido. Deus provou que realmente Ele é Deus, e aquelas centenas de idólatras, de adoradores de Baal, 400 de Baal e mais 450 dos outros ali, de Astarote, que serviam a Jezabel, 850 homens foram mortos. E Deus ali mostrou o quanto a idolatria, ela não deve ser praticada, porque nós temos apenas um Deus vivo
e que se interessa e nos ama e nos quer salvar. A história de Elias termina de uma maneira majestosa. A história termina aqui na terra, né? Porque ela continua lá no céu. E Elias subiu ao céu como um representante daqueles que vão, sim, subir ao céu sem passar pela morte. E Elias, numa carruagem, foi levado ao céu, e ele simbolicamente passa o bastão para Eliseu, a sua túnica fica com Eliseu, que passa ali a assumir esse ministério profético. Muito bem, esse foi o grande Elias. Mas a profecia que a gente acabou de ler diz que eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Elias será enviado. Foi a profecia de Malaquias. Mas espera aí, será que essa profecia já se cumpriu? Parte sim, vamos ver, são as palavras de Jesus mesmo, lá em Mateus, capítulo 11, e versos 10 e 11. Vejam só o que Jesus disse. Este é de quem está escrito: eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Porque todos os profetas, continua Jesus agora nos versos 13 e 14 de Mateus 11, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Que fantástico, meus queridos! Vejam só que preciosa era a missão de João Batista. João Batista, que surgiu ali, pregando no deserto, era, sim, o segundo Elias que tinha sido profetizado que viria para preparar o caminho para o Salvador. Mateus 3, de 1 a 2, mostra um pedacinho aí do ministério de João Batista. Naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. E o que ele dizia? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Lá no deserto, a exemplo do primeiro Elias, uma mensagem forte que João Batista trouxe. E ele ali enfrentou, por exemplo, os fariseus e saduceus e os chamou de raça de víboras. Por quê? As víboras eram cobrinhas pequenas, mas muito enganosas, e que realmente matavam pessoas, de uma maneira que as pessoas nem se apercebiam. E ali, todo o engano que estava sendo colocado para as pessoas, João Batista trouxe às claras. A profetisa do Senhor, Ellen White, faz aqui um resuminho do estilo de vida do segundo Elias, de João Batista. A simplicidade de sua vestimenta, que era uma peça de vestuário tecida de pelos de camelo. Por que ele se vestia de maneira tão simples? Olhem lá, era uma reprovação direta à extravagância e pompa dos sacerdotes judaicos e do povo em geral. E o que ele comia? Até isso era importante. O seu regime puramente vegetariano, composto de gafanhotos e mel silvestre. Há um tempo atrás, eu apresentei aqui, na Igreja Central de Cotia, uma mensagem que falava sobre isso e explicava com detalhes que esse gafanhoto que ele comia não era o inseto, mas era, sim, o fruto da árvore alfarrobeira, alfarroba, um alimento extremamente nutritivo. Por que ele comia também de uma maneira tão simples? Era uma censura, a condescendência com o apetite e glutonaria
que prevalecia por toda parte. Meus queridos, aqui há exemplo do primeiro Elias. O segundo Elias, João Batista, também tinha uma mensagem forte e um estilo de vida diferenciado. Quando João Batista aparecia, era clara a diferença entre aqueles que estavam mergulhados no mundo, mergulhados em distrações e afastados de Deus. Uma mensagem e um estilo de vida distintos. Muito bem. Agora veja, mas e o tema? Nós falamos aqui do primeiro Elias, o Elias original, o primeiro, que agora está no céu, e do segundo Elias, que veio preparar o ministério de Jesus quando ele esteve aqui. Mas como assim agora é a minha vez? Agora é a sua vez. Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, ela explica isso. Veja lá. Preparando o caminho para o primeiro advento de Cristo, João, agora que você entra na história, olha lá, João era representante dos que têm que preparar um povo para a segunda vinda do Senhor. Notaram isso? Vou repetir esse último pedacinho. Olha, João era um representante do povo que precisa preparar um outro povo para a segunda vinda do Senhor. Está aí, meu irmão, minha irmã, você é o terceiro Elias. Você é o terceiro Elias. Atalaias da verdade para esse tempo, a chamada verdade presente. E o que é a verdade presente? O nome já está falando. A verdade agora, para a nossa época, em que nos aproximamos do momento em que Jesus voltará. Vamos para a 1 Pedro. Olha o que a Bíblia nos diz no verso 12 do capítulo 1. Pelo que estarei sempre pronto para vos lembrar essas coisas, ainda que as saibais, e estejais confirmados no quê? O que você está lendo ali? A verdade presente. Temos que estar prontos para sempre nos lembrar da verdade presente que nós, como terceiro Elias, devemos apresentar ao mundo. Esse trecho que você vai ver agora é muito especial. Ele foi escrito por Tiago White. Olha a data ali, 1849, num panfleto, num periódico, justamente chamado Verdade Presente. E olha o que ele escreveu. A verdade presente deve ser repetida quantas vezes, meus queridos? Muitas vezes. Mesmo para aqueles que estão estabelecidos na mesma, para mim e para você. Isso era necessário nos dias dos apóstolos, como a gente leu agora há pouco em 1 Pedro, e certamente não é menos importante para nós, que estamos vivendo pouco antes do fim do tempo. Então, veja lá as duas primeiras linhas. A verdade presente deve ser repetida muitas vezes. Mas então vamos ver, é para isso que você pegou o seu papel e caneta agora, e você vai anotar então as partes que formam a verdade presente. A verdade presente que é a minha mensagem e sua, como terceiro Elias, e que devemos apresentar essa mensagem ao mundo, preparando assim um povo para receber Jesus. Então vamos lá. A verdade presente, ela tem uma base, ela tem um alicerce que com certeza já passou aí pela sua mente, que é a mensagem dos 3 anjos, as 3 mensagens angélicas com um foco na mensagem do terceiro anjo. Você sabe essa mensagem de cor?
Ainda não, então já é mais do que momento de ir lá para Apocalipse 14 e realmente memorizar as 3 mensagens angélicas, principalmente a mensagem do terceiro anjo, que é, meus queridos, a base da nossa mensagem, como o terceiro Elias, prestes a receber Jesus. Quais são, então, as partes desta mensagem? Obviamente, a lei de Deus, com destaque para o sábado, é um ponto crucial. Nós realmente entendermos e vivermos a verdade da lei de Deus, a verdade do sábado. Para vocês terem uma ideia, você está vendo aí na tela a foto do primeiro exemplar que saiu da Verdade Presente, que o Tiago White fazia 2 vezes por mês, a partir de 1844. Esse aí que você está vendo na tela é o primeiro periódico Verdade Presente, que era publicado, então, 2 vezes por mês, na época de Tiago White e de Ellen White. Sabe qual foi o assunto do primeiro Verdade Presente? O sábado. E ali eu traduzi para vocês o título daquela notícia. Olha o que dizia: o sábado semanal instituído na criação e não no Sinai. Ali estava, então, Tiago White realmente fazendo com que as pessoas entendessem que sábado não é de judeu, sábado é do ser humano, que Deus nos deu lá no Éden. Muito bem, o que mais faz parte da verdade presente? O santuário. Meus queridos, tudo da nossa vida, da nossa caminhada cristã, tem como base o que está acontecendo no santuário celestial hoje. Nós sabemos do juízo e o juízo investigativo que já começou em 1844. Jesus já começou em 1844 o juízo dos mortos, dos que já morreram, e muito em breve irá começar o juízo dos vivos, com o decreto dominical. Mas essa noção do santuário, o que acontece no santuário, nós precisamos realmente estudar, porque faz parte da nossa mensagem da verdade presente. O ministério sacerdotal de Jesus lá no céu e a própria justificação pela fé. Nós somos salvos pela nossa fé nos méritos do nosso Salvador, Jesus Cristo. Mas a justificação pela fé faz parte da mensagem do terceiro anjo. Olha o que Ellen White escreveu. Mensagens escolhidas. Vários me escreveram indagando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo, e tenho respondido, e escreveu ela inspirada por Deus. É a mensagem do terceiro anjo em verdade. Ok? Que mais? A reforma da saúde. Ah, meus queridos, todas as vezes que eu venho aqui, eu falo alguma coisa de saúde. Mas vocês sabem por quê? Porque não é algo opcional. Muitas vezes a gente encara a reforma da saúde como algo de que, se eu quiser, eu faço mudanças na minha vida. Meus queridos, não exatamente. A reforma da saúde faz parte da verdade presente, da mensagem final. Olhem que Ellen White escreveu, profetiza do Senhor. A verdade presente repousa na obra do quê? Justamente da reforma de saúde, tanto quanto dos outros aspectos do Evangelho. Não é uma questão da gente escolher o que mais a gente gosta. Não, nenhum ramo, quando separado dos outros, pode ser um todo perfeito. Meus queridos, vejam essa última linha, esse todo perfeito. A mensagem da verdade presente, a perfeita mensagem de Deus ao mundo.
Uma das partes é a reforma da saúde que eu e você precisamos implementar na nossa vida. Mais um aspecto da verdade presente, a verdadeira educação. Que sério essa parte. Olhem que Ellen White escreveu: e chamar-te-ão reparador de roturas e restaurador de veredas para morar. E elas, que está ali em Isaías. Estas palavras da inspiração apresentam aos crentes, na verdade presente, a obra que ora deve ser feita na educação das nossas crianças e dos jovens. Meus queridos, a verdade presente tem uma obra a ser feita. Eu sei que quando a gente fala de verdadeira educação, da educação que prepara para o céu, que as nossas crianças precisam ouvir, os nossos jovens, é como a gente realmente mudar de aquário. É realmente sim, meus queridos, nadar contra a correnteza. Hoje nós vivemos num mundo que oferece às nossas crianças tanta distração, que afasta o coraçãozinho delas, que afasta o coração dos jovens para aquilo que realmente é importante, para aquilo que realmente salva. Esta verdadeira educação, que obviamente a gente foca crianças e jovens, mas faz parte da nossa vida, de todos nós precisamos nos educar em valores que realmente salvam, valores eternos, e não as distrações que o mundo oferece hoje. Quantas horas são perdidas com atividades que nos afastam de valores como a cooperação, como a ajuda mútua, como o amor ao próximo, e nós estamos ali envolvidos com personagens, com jogos, com histórias falsas, com tantas lindas histórias. A verdade presente, que precisa ser realmente incorporada. Meus queridos, Satanás sabe que ele tem pouco tempo, e o que ele puder nos distrair da verdadeira educação, ele fará, e nós precisamos estar atentos. Que mais? A obra médico-missionária. Que parte especial da verdade presente? A obra médico-missionária. Nós não vamos voltar neste slide, então eu quero que você dê mais uma olhadinha, enquanto depois a gente comenta sobre a obra médico-missionária. Estão vendo ali a verdade presente? Esta é a minha mensagem, meus queridos, a sua mensagem, como o terceiro Elias. As 3 mensagens angélicas, focando na mensagem do terceiro anjo. A lei de Deus, com um destaque todo especial para o sábado. Por que com um destaque todo especial para o sábado? Porque é o mandamento atacado, é o mandamento que já foi alterado, o dia já foi trocado. Muitos já pensam que o domingo é o dia do Senhor, o dia especial de adoração, e não é. Essa é a verdade que precisa, a verdade bíblica, que está contida nos 10 mandamentos do Senhor, lá em Êxodo 20. É uma verdade que precisa ser restaurada. A justificação pela fé é Jesus apenas. Ele, o nosso único Salvador. A reforma da saúde. Até quando, meus queridos? Até quando vamos ficar ali enrolados, como que patinando na lama, sem sair do lugar, aproveitando aquilo que o supermercado oferece, que não é alimento, alimentos que estão associados a doenças, e deixando de lado os alimentos que Deus nos deixou para comer. A reforma de saúde faz parte da verdade presente. A verdadeira educação, os verdadeiros valores, os valores eternos que nós precisamos colocar no coração, e a obra médico-missionária. Vejam que Ellen White escreveu: o trabalho médico-missionário
deve abrir a porta ao Evangelho da verdade presente. Vocês viram quão especial é? Abrindo as portas do Evangelho da verdade presente é o trabalho médico missionário. A obra desses últimos dias é uma obra missionária. A verdade presente, desde a primeira letra do alfabeto até a última, significa esforço missionário. Viram que especial? O capítulo 58 de Isaías, e eu gostaria de já deixar isso como uma tarefinha de casa, para você hoje à tarde ler pausadamente. O capítulo 58 de Isaías contém a verdade presente também para o povo de Deus. Nele vemos como a obra médico-missionária e o ministério evangélico devem estar unidos ao ser dada a mensagem ao mundo sobre os que guardam o sábado do Senhor, eu e você. É imposta, meus queridos, a responsabilidade de realizar uma obra de misericórdia e de beneficência. A obra médico-missionária deve estar unida à mensagem e selada com o selo de Deus. Você vai ler o capítulo depois, mas eu gostaria de ler aqui 3 versinhos que está lá em Isaías. Se você está aí com a sua Bíblia, leia junto comigo o capítulo 58 e os versos 6 e 7. Diz o seguinte: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos, despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas de teu semelhante? E o verso 10, se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Vocês viram que especial, meus queridos, essa obra de misericórdia e beneficência que sempre deve acompanhar a nossa vida, que faz, sim, parte da verdade presente. Muito bem, estes são os aspectos da mensagem, da verdade presente, da mensagem do terceiro Elias. Só que eu e você, a responsabilidade não é pequena. Nós precisamos viver esta mensagem e pregá-la. Na verdade, nem daria, para a gente pregar algo que não vive. Isso seria hipocrisia. Não, meus queridos, nós precisamos viver a mensagem que Deus nos deixou para levar ao mundo e preparar um povo para a breve volta de Jesus. Conselho sobre mordomia, olha que Ellen White escreve: aproximamo-nos do fim do tempo. Necessitamos não somente ensinar a verdade presente, aqui do púlpito, como nós estamos fazendo hoje, mas vivê-la fora dele. Não podeis, enquanto vos achais na posição de um arauto da verdade, de um vigia nos muros de Sião, ter os vossos interesses entrelaçados com negócios de minas, imóveis. Ela citou aí 2 exemplos. E fazer ao mesmo tempo eficazmente a sagrada obra confiada a vossas mãos. Eu coloquei aí em amarelinho para a gente reler. Veja isso. Não podeis, meus queridos, enquanto vos achais na posição de um arauto da verdade, de um vigia nos muros de Sião, ter os vossos interesses entrelaçados com outras coisas. Seja lá o que for que chama a sua atenção. Seja lá o que for que todos os momentos que você tem, você está ali, ligado naquilo. Não, meus queridos.
O que é que estamos fazendo com o tempinho livre que nós temos? Percebem? Nós somos chamados para sermos atalaias, arautos da verdade, vigia do muro do Sião, vigia de muros. Meus queridos, o que um vigia faz? E aqui vem uma repreensão, uma advertência. Olha isso, que nada reduza a força da verdade para esse tempo. Veja que a mensagem que Deus nos traz através de Ellen White. Deve ser a verdade presente o nosso encargo, a sua prioridade, aquilo que ocupa o seu pensamento. Meu querido, minha querida, não é por acaso que você estuda naquela escola. É para ser justamente um arauto da verdade e ser um vigia dos muros do Sião lá na sua escola. Não é por acaso que você trabalha onde você trabalha. Não é por acaso que você pega aquele metrô ou aquele ônibus todo dia. Não é por acaso que você faz compras no seu hortifruti ou lá na sua casa de grãos, que é ali que a gente tem que comprar, né, os nossos alimentos. Meus queridos, não é por acaso que você mora na sua vizinhança. Não é por acaso que você está ali naquele condomínio, naquela rua. Não é por acaso. Cada momento da sua vida, ali deve transpirar a verdade presente. E é essa verdade presente do terceiro Elias que o mundo realmente está precisando. Ele está clamando. Esse é o nosso encargo, em todos os momentos. E se você não está lá na sua escola, no seu trabalho, se você está lá na sua casa, se você está ali num momento tranquilo, é hora de você justamente fazer uso, quem sabe, da sua rede social e levar essa mensagem para alguém. De mandar uma mensagem, de fazer algum contato com alguém de alguma forma, seja lá a forma que você tiver mais à mão. Porque ali está escrito, meus queridos, a verdade presente é o nosso encargo. Não podemos perder tempo, nem um minuto sequer. Sim, você é tutor do seu irmão. Vocês se lembram dessa frase? Quando Jesus chegou lá no jardim para Caim e falou: Caim, cadê o Abel? E essa foi a resposta de Caim. Sei lá, sou tutor do meu irmão por acaso? Vocês sabem que a mensagem de Deus para nós hoje, você é sim tutor do seu irmão. A Bíblia nos diz, a Bíblia afirma que você é sim tutor do seu irmão. Olha lá, Ezequiel 3, 17 a 19. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Quando ouvires uma palavra da minha boca, avisá-los-á da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e se não o avisares e nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, a fim de salvares a vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Uau! Contudo, se tu avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Percebe, meus queridos, o peso da responsabilidade de quem é arauto da verdade? De quem é chamado para ser vigia do muro de Sião? Daquele que é chamado para ser o terceiro Elias, para levar a mensagem presente ao mundo? Somos tutores, sim, dos nossos irmãos. Meus queridos, nós não somos atalaias das horas do sábado, não, apenas. Isaías 62 diz o seguinte: sobre os teus muros pus atalaias, ó Jerusalém. E nesse Jerusalém se enquadra hoje o mundo inteiro, que não se calarão. O que está escrito ali? Nem de dia,
e nem de noite. Nós não somos arautos da verdade de sábado. Não, a gente não se cala nem de dia nem de noite. Ó vós que fazeis menção do Senhor, não fiqueis em silêncio. E aqui vem palavras duras, que o profeta Isaías colocou ali para os líderes do povo de Deus naquela época e que se encaixa hoje para cada um de nós que somos o terceiro Elias. Olha que advertência. Seus atalaias são cegos, são todos ignorantes, todos são cães mudos que não podem ladrar, dormindo, deitando-se, amando a soneca. Sim, esses cães são gulosos, que nunca podem se fartar, e eles são pastores que não podem compreender. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para o seu próprio lucro, cada um por sua própria parte. Vocês viram em 2 pequenos versos tudo hoje o que realmente atrapalha a nossa vida como terceiro Elias? Vocês viram, olha, não estudamos a verdade presente, não está ainda decor, e isso nos torna cegos, sem conhecimento, isso nos torna cães que não ladram, porque nós temos uma boca para falar a verdade presente. Não é uma mensagem fácil, não. Não foi para o primeiro Elias, não foi para o segundo Elias, e não vai ser agora para o terceiro Elias. Meus queridos, não é hora de dormir, não é hora de sermos gulosos daquilo que não é alimento, que torna a nossa saúde física e mental apropriadas para sermos mensageiros. Não é hora de ser pastor que não entende as ovelhas. O verdadeiro pastor vê o rastro de uma ovelhinha, ele já sabe que uma está doente. Nós precisamos realmente sermos pastores que conhecem as suas ovelhas. E não ficarmos aí, olha como termina o verso, cada um por si, cuidando da sua parte, do seu lucro. Não é hora mais, meus queridos. O mundo está no fim, está próximo. Logo, logo, tudo aqui virará cinzas. E o nosso caráter, a nossa mente, precisa estar pronta para receber Jesus. Que eu e você, os que agora, como diz aí o Espírito de profecia, que os que agora estão jubilosos na luz da verdade presente. E é para estar jubiloso, meu querido, minha querida. Que privilégio o meu e o seu de sermos portadores dessa verdade. Meus queridos, eu sempre me lembro com uma imensa gratidão por Deus ter me chamado lá das trevas, onde eu estava, para a sua maravilhosa luz. E você deve ter esse mesmo sentimento de a cada dia agradecer a Jesus por Ele ter te chamado e ter te dado a luz da verdade presente, e que você realmente se apresse a comunicá-la, com a coragem de Elias, que enfrentou Acabe e Jezabel, com a coragem de João Batista, que enfrentou ali a liderança, os saduceus e os fariseus e todo aquele povo que estava perdido. Que você tenha a mesma coragem, como o terceiro Elias, porque somos representantes de João Batista agora, para não apresentar a Jesus o primeiro ministério de Jesus, mas para apresentar a sua segunda vinda. Ergam os vigias agora vós. Este é o convite hoje para mim e para você. E deem a mensagem que é verdade presente para este tempo. Veja aí olha o livro de que eu tirei essa citação, Eventos Finais, da nossa época, o momento que a gente está vivendo. O que diz ali que a gente deve fazer? Mostremos ao povo onde nos encontramos na história profética. Meus queridos, nós precisamos entender o cronograma dos eventos finais e alertar as pessoas de que é hora de arrumar a casa, de arrumar o corpo, de arrumar a mente. Estamos no final e precisamos levar como bons vigias no muro de Sião,
como bons arautos da verdade, como o terceiro Elias, precisamos levar essa mensagem. Deus está pedindo, meus queridos, neste processo, e não tem outra forma, na verdade, Ele está pedindo um reavivamento espiritual. Ele está pedindo uma reforma espiritual na minha vida e na sua vida. Precisamos realmente buscar o Espírito Santo diariamente em nossa vida. Precisamos desse reavivamento espiritual. Precisamos dessa reforma. O mundo precisa, porque o fim está próximo. Muitos adventistas que guardam o sábado tornam-se mundanos no pensamento, na conversação, no vestuário. Meus queridos, essas palavras são fortes, mas elas são ditas com amor pelo Pai. Por quê? Porque você, como adventista, é chamado para ser um arauto, chamado para ser um primeiro Elias que foi tão diferente do povo. Você é chamado para ser um terceiro Elias, como o segundo foi, um João Batista diferente. Meus queridos, o primeiro Elias e o segundo Elias, que foi João Batista, eles se distinguiam de todos os demais, com um estilo de vida, com um preparo espiritual diferente. Se nós passarmos desapercebidos por aí, meus queridos, nós não estaremos sendo este arauto, este vigia. Nós estaremos sendo um cão que não ladra. Meus queridos, está na hora de rever a nossa vida e de rever se realmente os nossos pensamentos, nossa conversação, nosso vestuário, e ali poderia ter reticências, porque são vários aspectos, todos aqueles da verdade presente que nós vimos. Meus queridos, a nossa vida precisa ser diferente. Você precisa ser diferente como arauto, como vigia, como terceiro Elias, em todos os aspectos da sua vida. Nós não somos como o mundo. Nós temos que levar a luz, aí sim, uma luz para o mundo em trevas. E que eu termino com esta citação, escrita por Ellen White, mas são palavras de Deus para você. Que você possa ser essa testemunha de Cristo. Devemos ser testemunhas de Cristo, meus queridos. E que você possa refletir sobre os outros, a luz que o Senhor permite brilhar sobre nós. Eu quero só que você se atente aí para essa passagem. O Senhor está permitindo, é uma dádiva do céu. O Senhor está permitindo que você tenha essa luz, a luz da verdade presente. E quando eu e você, quando a gente incorpora essa luz, o brilho de Jesus, ele vai sair, ele vai ser refletido. E é isso que o mundo que está tão escuro, meus queridos, tão desfocado, tão focado naquilo que não salva. E o mundo está precisando de um novo foco. Mas para isso, precisamos ser diferentes. Que você tenha a coragem. E se você pensou agora, eu não tenho, peça a Deus esta coragem. A coragem de Elias, a coragem de João Batista. E que realmente você possa ser um terceiro Elias de verdade. Que a verdade presente seja vivida por você e pregada, não apenas ao púlpito. Você não precisa nem vir ao púlpito. Você pode pregá-la com a sua vida, com o seu testemunho, em todos os lugares onde você está. Que você possa ser este terceiro Elias e que Jesus possa brilhar através da sua vida. Em nome de Jesus, que esta possa ser a realidade na minha e na sua vida. Amém.
eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor, para ser um vaso de bênção, ministério na vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Se for possível, eu gostaria de pedir, onde você está aí, que você se ajoelhasse. E nós vamos ter uma oração muito especial. Ok? Vamos orar. Nosso querido Pai, Senhor, acabamos de cantar esta oração de que realmente queremos ser um vaso de bênção usado por Ti. Queremos, Senhor, ser o terceiro Elias. Queremos, sim, levar a verdade presente para a nossa vida e para as pessoas com as quais entramos em contato. Senhor, nos use poderosamente. Senhor, nos levante quando cairmos. Mas queremos dar passos firmes, largos, rumo ao céu. Nos ajude a cada dia a sermos realmente teus arautos da verdade. Que possamos ser vigias no muro de Sião todos os momentos da nossa vida. E que possamos ajudar muitas pessoas a te conhecerem e a te servirem também. Continue ao nosso lado, a cada dia, primeiro no restante deste dia de sábado e durante toda a nossa vida, para que possamos te servir e que em breve, Senhor, possamos estar contigo nos céus. Continue ao nosso lado, abençoe o teu povo em toda a face da terra. Em nome de Jesus. Amém.